Que bênção, que domingo de celebrações. Tivemos pela manhã a celebração das células, batismos, hoje celebrando mais uma vez novos batismos. Que tempo especial. E falei hoje pela manhã, além dessas celebrações que temos aqui, hoje também nós como batistas celebramos o dia da Bíblia. Então essa palavra poderosa, transformadora, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Então hoje é um dia também muito especial de celebração, de celebrarmos essa palavra que agora nesse momento vamos estar refletindo sobre o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra que Ele nos entregou. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, você pode ficar tranquilo em relação ao horário, a gente vai terminar no horário, temos aí ainda 25 minutos de culto, pode ficar tranquilo que vai dar tempo suficiente, mesmo num culto tão cheio de coisas, que é muito legal viver isso, a gente vai conseguir terminar no horário. Eu me comprometo nisso com você, que eu sei que você está doido para sair com os amigos, com a família, celebrar, e esse pós-culto, que a gente sai, come junto, vai numa pizzaria, numa lanchonete, é também muito importante, porque isso faz parte daquilo que nós chamamos de comunhão. Então, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós vamos estar lendo a partir do versículo 9. Aliás, a partir do versículo 10. Então você pode acompanhar comigo na sua Bíblia ou pelo nosso telão. E diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Então essa é a palavra que nós vamos refletir aqui nessa noite, como fizemos também pela manhã, e o tema dessa palavra é o futuro nas mãos de Deus. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas, elas se importam com o futuro. Talvez você já está nessa fase. Aí vai chegando o final do ano, a gente começa a calcular um pouco mais, fazer alguns planos, mas geralmente nós nos preocupamos. O que é que nós vamos viver no futuro? O que é que nós vamos viver nos próximos anos? Alguns são até um pouco mais tranquilos, investem sim no seu futuro, outros são muito preocupados, são muito ansiosos com aquilo que há de vir. E porque nas nossas vidas nós nos preocupamos com aquilo que vem depois. Olhamos para a nossa realidade no presente, mas geralmente criamos expectativas, sonhamos aquilo que está diante de nós. E essa mensagem fala muito sobre como viver uma vida confiando, entregando, dedicando o nosso futuro, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós criamos expectativas. Como fazer isso colocando nas mãos de Deus, confiando no Deus que é Deus do nosso presente, mas um Deus que cuida também do nosso futuro. É interessante porque quando nós olhamos para esse texto, o povo de Deus está vivendo um momento onde eles estavam preocupados com o que ia acontecer adiante, com os próximos anos,
com o futuro de sua vida. Os pais estavam preocupados com as suas famílias, com a sua descendência, porque não era um tempo fácil na vida do povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, viveu grandes momentos, momentos muito positivos, momentos de muita prosperidade enquanto reino. A gente pode lembrar de alguns momentos no reinado de Saul, no reinado de Davi, no reinado também tão próspero de Salomão. Mas no decorrer da história a gente vê também que esse reino, que foi um dia uma grande nação, por causa da desobediência a Deus, esse reino sofreu grandes consequências. E aquilo que era um grande reino de grandes momentos, teve o seu primeiro baque, que foi uma divisão. E aquilo que nós chamávamos de Israel, que tinha um rei estabelecido, se divide em dois reinos. Reino do Norte, com a capital em Samaria, Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. O Reino do Norte, ele, aqui, no momento onde esse texto foi escrito, ele já não existia mais como nação, porque já tinha sido invadido e tomado pela Síria. Mas agora, o Reino do Sul, ao invés de aprender com as consequências do Reino do Norte, comete os mesmos erros. De forma que agora eles estão vivendo o quê? O início daquilo que nós chamamos de exílio. É levantado um império ali muito forte, dominador, nessa época, que é o Império Babilônico, que estava então levando o povo de Deus para o cativeiro. É uma permissão de Deus como um tratamento, como uma correção na vida do seu povo, para que, passando por esse momento, por esse processo de exílio, eles pudessem depois voltar para a sua terra, para viver um novo nível, uma nova forma de se relacionar com Deus. Agora você pense, um povo que estava acostumado com uma realidade, um povo que um dia teve um governo com um rei, que ouvia a voz de Deus, agora está sendo levado para uma nova cultura, com novos deuses, com um lugar longe, distante das suas casas. Imagina só essa realidade, a preocupação, o que vai ser de nós, o que vai ser do nosso povo, o que vai ser da nossa história, como vai ser. E então aqui no texto que nós lemos, Deus está enviando uma carta a esse povo. Através do profeta Jeremias, Deus está então enviando uma carta, expondo aquilo que estava no coração do próprio Deus a esse povo, para prepará-los para aquilo que eles iriam passar. Então a gente vê pelo menos dois propósitos aqui nessa carta, que Deus está enviando a esse povo. O primeiro é um ajuste de expectativa. Você viu lá que no versículo 10 a gente leu, olha: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa. O que Deus está falando? Olha, já se preparem, porque vocês estão vivendo essa realidade agora, mas vocês vão viver nesse exílio pelo menos 70 anos. Mas depois de 70 anos exatamente, eu vou tirar vocês de lá. Isso é importante. Vamos usar um exemplo aqui? Por exemplo, na pandemia. Você lembra do início ali da pandemia? Acho que foi o choque de realidade que a gente teve, né, na nossa geração maior. E aí teve a quarentena, ficar em casa, usar máscaras. E quantos aqui não ouviram notícias ou até desenvolveram esse pensamento, nunca mais nós vamos parar de usar máscara, né? Nunca mais vamos ter uma vida normal. A gente nunca mais vai poder se reunir, talvez na igreja, na célula, abraçarmos uns aos outros. Por quê? Porque não sabíamos quando ia ser resolvido. E aí a gente tinha expectativa de uma vacina, mas aí dizia que ia ter uma mutação do vírus, e aí a vacina não ia adiantar nada. Ou seja, a gente lidou em cada situação, cada mês ou cada novo acontecimento, sem saber o que viria no futuro. Agora, imagina só se Deus tivesse mandado uma carta para nós falando assim: a pandemia vai durar ali mais ou menos 3 anos. Depois disso, vai voltar tudo muito parecido como era antes. Seria mais fácil, não seria? Da gente suportar aquele momento?
ficando firme, entendendo que as coisas voltariam ao normal, depois teria a vacina. Talvez você é empresário, ficou tão preocupado como seria, quais decisões tomar a longo prazo. Então Deus está fazendo o quê? Ajustando as expectativas. Mas essa carta tem um outro objetivo também. Sabe por quê? Porque quando estamos diante de uma grande mudança, uma mudança daquilo que a gente planejou, uma mudança diante daquilo que a gente sonhava, a gente começa a pensar, cara, aquilo que eu sonhei não vai dar certo. Aquilo que eu planejava agora mudou tudo. E eu ouvi uma frase uma vez, que eu sempre lembro dessa frase, que diz assim: a única constante do século 21 são as mudanças. É a única coisa que nós sabemos que sempre vai acontecer, é que aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê no ano de 2024, em 2025 pode ser totalmente diferente. Algo pode acontecer, algo pode mudar na sua família, a nível de Brasil, a nível mundial, né? Cada dia aparecem novas notícias, novos rumores. Então as coisas mudam. Ou seja, não há nada assim tão palpável, concreto, que a gente pode confiar para projetar o nosso futuro. Mas Deus está fazendo o seguinte: Deus está revelando sobre como Ele lida com a realidade que o povo está passando. Deus agora quer entregar ao povo uma carta onde Ele está falando assim: a verdade sobre mim, a verdade sobre aquilo que eu penso, a verdade sobre como eu lido com a sua vida e com o seu futuro, de forma que eu não preciso confiar nas circunstâncias que mudam, mas eu posso confiar em quê? Em quem Deus é, porque Deus é imutável. E se eu confiar o meu futuro nas verdades sobre quem Deus é, sobre como Deus lida com as nossas vidas, com as expectativas que Ele tem ao nosso respeito, nós temos a garantia que vamos viver as promessas que Ele tem para nós. E a gente vê isso então. Quais são essas verdades? A gente vê no versículo 11. Porque sou eu que conheço. Em algumas outras versões está, porque eu bem sei os planos que eu tenho. Gente, como a gente reage quando as coisas mudam? Quando a gente reage quando a gente tem uma notícia diferente que a gente não está esperando? Quando a gente tem um diagnóstico negativo, uma notícia ruim no nosso trabalho, talvez uma realidade de desemprego, a gente fala, cara, por que está acontecendo isso? O que vai ser agora? Eu não sei como reagir, eu não sei qual decisão tomar. E a realidade do povo é essa. Poxa, eu vou me mudar desse lugar, eu vou viver uma nova realidade. O que vai ser das nossas vidas agora? O povo não sabia. Nós, quando as coisas mudam, não sabemos. Mas Deus está falando, eu sei, eu conheço, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Essa é a primeira coisa, Deus sabe. E aí a gente já vê a segunda coisa. Por que Deus sabe? Deus sabe porque quando acontece, Deus vai lá e observa e faz um experimento. Deus corre atrás, eu preciso entender isso, não. Eu conheço os planos que eu tenho. Deus sabe, porque Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Deus sabe porque Ele já planejou. Deus sabe porque as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle dEle. Deus sabe porque talvez você está chegando no fim do ano, vivendo uma realidade totalmente diferente do que você planejou. Eu posso dizer porque é a realidade da minha vida. Muitas coisas que estou vivendo nesse ano, estou vivendo como família, de maneira nenhuma passou sequer na minha cabeça. Então eu fui pego de surpresa. Agora, Deus não. Deus, Ele planejou, porque Deus, Ele tem um plano. E as coisas, embora a gente possa pensar assim, olha, eu recebi uma palavra, talvez algum dia você chegou aqui na igreja, alguém orou pela sua vida, declarou bênção, e você saiu daqui com aquela fé, como se Deus falasse com você, olha, algo bom vai acontecer, você vai prosperar, talvez uma realidade, vamos usar um exemplo aqui, a vida financeira, você vai receber uma provisão, você vai ter recursos para viver aquilo que você sonhou, e aí chegou na sua semana, você recebeu a notícia que você foi demitido. E o que a gente pensa?
Pô, Deus não está nesse negócio. Da onde veio essa palavra? O que aconteceu? O que eu vou fazer agora? Mas Deus não perde o controle. Ele tem um plano. E Ele diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Em outras versões planos de bem, planos de paz e não de mal. Quando as coisas saem do nosso controle, e às vezes Deus ele tem uma didática diferente que nos frustra. Deus ele permite que a gente passe por momentos difíceis, momentos de luta. Deus não garante a nós uma vida perfeita. E quando estamos passando por um momento, às vezes, de dor, de sofrimento, a gente pensa o quê? Que é um caminho ruim, que é algo negativo. Mas Deus está falando para esse povo que estava vivendo uma realidade que, na expectativa deles, era ruim. Deus está falando: olha, o plano que eu tenho para vocês não é de mal. O plano que eu tenho para vocês é um plano de paz, é um plano de fazê-los prosperar, ou seja, confie nesse plano. Confie que no final há algo melhor do que aquilo que você está vendo agora. Porque colocar o futuro nas mãos de Deus é entender o quê? Que aquilo que Deus é a origem, o processo pode ser difícil, mas o final, o destino, sempre será bom para aqueles que amam o Senhor. É isso que Deus está ensinando. E muitos homens, ou alguns homens, pelo menos aqueles que a Bíblia relata, receberam essa palavra e viveram isso. Pensa Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam essa carta, foi para eles. Eles eram contemporâneos, eles viveram isso aqui. Pensam eles sendo levados, tendo que adorar a ídolos e não aceitaram. E aí o rei Nabucodonosor fala: olha, vocês vão para a fornalha. Então, como seria para nós passar por uma realidade assim? Algo ruim, frustração, sofrimento, sonhos acabados ali. Mas o que Deus fez? Aquilo que parecia mal, Deus transformou em bem na vida deles. E porque eles enfrentaram o processo confiando que Deus tinha um plano para a vida deles, Deus foi fiel na vida deles e fez eles prosperarem e permanecerem firmes ali naquele lugar. Como Daniel na cova de leão, na cova dos leões, experimentaram também dessa verdade. Então, há uma forma de Deus agir, há uma forma de entregarmos o nosso futuro ao Senhor, é saber que Deus sabe aquilo que nós não sabemos. É saber que Deus planejou aquilo que é uma surpresa para nós. É saber que aquilo que parece ser ruim no presente, Deus tem um plano para no futuro transformar aquilo em algo melhor. Porque Ele diz: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe por que nós ficamos preocupados com o futuro? Sabe por que nós ficamos ansiosos, aquela ansiedade que faz mal, aquilo que nós chamamos de excesso de futuro? E muitas vezes a gente caminha até cansado. E aí você fala todo o tempo: cara, estou cansado, está difícil. O que você fez? Não, você cansou só de ficar preocupado. Quantas vezes durante o ano eu estava cansado só da preocupação de algo que eu não podia controlar? Porque nós estamos tentando conquistar um futuro que Deus diz que Ele vai dar para aqueles que entregaram o futuro nas mãos dEle. Esse texto nos ensina, Deus está ensinando a esse povo: vocês vão ficar 70 anos ali. Vocês não precisam tentar fazer uma revolução. Vocês não precisam pegar em armas e tentar brigar contra o governo babilônico. Vocês não precisam fazer nada, porque eu vou dar a vocês um futuro e uma esperança. Estamos cansados porque estamos fazendo, na força do braço, aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Aquilo que Deus mandou a gente confiar que Ele vai fazer e Ele vai nos dar um futuro e uma esperança. Essa é a quarta verdade. O futuro, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, para aqueles que entregaram a sua vida nas mãos dEle, é uma garantia dada do próprio Deus. Não é das nossas próprias forças. Então Deus está falando para você hoje: descansa nele. Confie nele.
A gente precisa aprender a confiar nesse Deus que nos garante um futuro. Senão vamos passar a vida inteira tentando conquistar algo que Ele já nos garantiu. Essa é a quarta verdade. Agora, para finalizar, para concluir, como é que eu me aproximo então dessa realidade? Eu entendi que isso é uma verdade que me guia quando estou sonhando, quando estou projetando, quando o meu futuro parece que saiu do controle. Algumas pessoas não se afetam tanto, mas aquelas pessoas mais organizadas ainda, mais apegadas, uma mudança suficiente para se desesperar. Como é que eu faço para que essa verdade bíblica seja uma realidade no meu coração, uma verdade prática? Versículo 12. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. É quando eu abandono essa vida de correria, de ansiedade, e eu decido clamar ao Senhor. E Ele está dizendo, eu não vou me esconder, eu não vou fugir, eu não vou ficar eu lá no céu e vocês aí na terra, não. Quando vocês clamarem a mim de todo o coração, eu vou me revelar a vocês, eu trarei vocês de volta. É quando nós estamos num caminho que parece que está tudo o contrário, mas eu confiei o meu coração, eu estou em paz com o Senhor, e eu clamo a Ele, e Ele me pega pela mão. Meu filho, você enfrentou esse processo, você permaneceu firme, agora eu quero te trazer de volta, porque eu sou Deus que cumpro as minhas promessas na vida daqueles que se entregam de todo o coração. Deus quer fazer isso na sua vida. Agora, o que essa palavra precisa nos levar a refletir é: nas mãos de quem está o nosso futuro? Será que está nas nossas próprias mãos? Na nossa capacidade, no nosso intelecto? Será que o nosso futuro está nas mãos da nossa carreira, do nosso potencial, do nosso currículo? Será que está na nossa conta bancária? Talvez hoje seja o dia de você entregar o seu futuro totalmente nas mãos do nosso Deus e descansar nele. E saber que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que ouve, responde e pega na mão daquele que o clama de todo o coração. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que talvez você seja uma pessoa que tenha vivido frustrações. Talvez você olhe para a sua vida hoje, a fase que você está vivendo, os anos que você tem, e você pensa assim: eu planejei tanta coisa, eu sonhei tanta coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo de frustração e você está frustrado com a realidade atual. Talvez você tenha dificuldade, assim como eu, de se preocupar muito com o futuro. Você é essa pessoa que está cansada, que está ansiosa, que está se desgastando você, a sua casa, o seu casamento, com aquilo que você não pode controlar. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero orar por você que está distante desse Deus, que está distante de Jesus. Você que até sabe desse Deus, você já frequentou algumas vezes a igreja, mas você nunca se entregou, nunca clamou a Ele de todo o coração para viver uma transformação de vida. E por isso há uma vida inquieta, há uma falta de paz. Mas esse Deus, esse Jesus, um dia se entregou numa cruz e tomou sobre si todas as nossas dores, para garantir uma vida não perfeita, uma vida de aflição também. Assim como esse povo viveu no cativeiro, mas uma vida de paz em meio a aflições. E assim como um dia esse cativeiro de 70 anos acabou,
E esse povo voltou para a sua terra feliz, dizendo: olha, o Senhor fez grandes coisas por nós. Estamos como quem sonha. Assim, um dia esse Jesus virá. E a nossa esperança está nele, de viver não apenas um futuro aqui na terra, mas de viver com ele toda a eternidade. Esse Deus, ele quer se revelar a você, se você clamar a ele nessa noite, dizendo: vem sobre a minha vida, entra no meu coração e muda a minha história. Talvez algum dia você tomou essa decisão, mas você foi esfriando, situações foram acontecendo e hoje você está distante. Hoje você saiu dessa caminhada. Talvez você viu pessoas ali se batizando e você lembrou do dia que você viveu isso. Mas hoje você está distante do Pai. Você está distante da casa de Deus, da família de Deus. E hoje é o dia de você clamar a Ele, Ele vai responder e Ele vai se revelar a você para que você recomece a sua história com Ele. Eu quero orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus ou voltar a viver um relacionamento profundo, próximo, íntimo com Ele, aí mesmo onde você está, só dá um tchau assim, ó, só levanta sua mão, eu quero, porque eu vou orar por você aqui. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém na galeria aqui? Deus abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Pode abaixar. Deus abençoe a sua vida. Um tempo de recomeço, um tempo de clamar ao Senhor e deixar que Ele se revele a você e transforme, porque Ele é poderoso. E agora eu quero orar também por você que está ansioso, você que está cansado, você que essa palavra serviu para que você entregue os seus planos e o seu futuro nas mãos de Deus. Então você que quer que eu ore para a sua vida, para que Deus tire essa inquietação, essa ansiedade, fique de pé agora, aí mesmo onde você está, coloca a mão no seu coração e eu vou fazer uma oração para que haja um descanso de Deus. Você que também tomou a decisão de voltar para Jesus, ou uma decisão de começar uma vida com Ele, fica de pé também nesse momento, e nós vamos orar juntos como igreja, para que essa paz de um futuro nas mãos de Deus seja uma verdade em nossos corações. Pai, eu oro em nome de Jesus, por todos aqueles que estão aqui, primeiro por aqueles que estão entregando a vida ao Senhor, ou aqueles que estão se reconciliando contigo, decidindo recomeçar, que Teu Espírito Santo os toque nesse momento, que o coração deles queime um anseio, uma fome por mais de Ti, e que como igreja possamos ajudá-los a conduzi-los nos próximos passos dessa caminhada de fé, mas que o Teu Espírito Santo os toque agora, faça morada na vida dos Teus filhos. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados de ansiedade, que estão, ó Pai, tristes por causa do seu futuro, por causa daquilo que vai ser no ano que vem, talvez. Gere paz agora no coração, renove a fé, gere ousadia, uma fé de que o Senhor é com eles, de que o Senhor é um Deus bem presente, um socorro, uma fortaleza no tempo de angústia, para que eles possam sair daqui totalmente diferente da forma com que entraram, confiantes em Ti e sabendo que não importa o que as pessoas vão dizer, o que as notícias vão dizer, porque há um Deus que não muda, há um Deus que é digno de confiança. Que eles recebam essa paz do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez nesse lugar. Glória a Deus. Você que tomou essa decisão com Jesus, pode se sentar. Você que tomou essa decisão, que levantou sua mão na hora do apelo, quero te convidar a passar lá atrás. Nós, como igreja, queremos te ajudar nessa caminhada de fé, de decisão, de se aproximar de Jesus, de discipulado. Talvez você chegou aqui hoje como um convidado para assistir o batismo de um amigo, e eu quero dizer para você, talvez no próximo batismo, você estará ali dentro, celebrando um testemunho de fé do que Deus fez na sua vida e marcou a sua história, amém? Então passe lá atrás depois, dê o seu nome, fala, olha, eu tomei uma decisão com Cristo, para que a gente possa te ajudar
nessa caminhada. E depois também aqueles que se batizaram não vão embora. Aqui agora estamos encerrando o nosso culto, mas vocês vão receber o certificado, vão tirar uma foto bem bonita para ficar marcado também na história de vocês. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto? Faça assim com a sua mão. Pai, obrigado por tudo aquilo que experimentamos aqui, toda a alegria, toda a celebração, que o Senhor receba tudo o que aconteceu aqui nesse culto como uma adoração ao Senhor, que toda a honra, toda a glória seja dedicado somente a Ti, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito seja sobre toda a igreja aqui reunida e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, uma semana abençoada para você, para toda a sua casa, em nome de Jesus.